com muita alegria, né? Estamos mais esta vez na casa do Senhor para adorar, louvar e bendizer o seu santo nome. Pois, como costuma se dizer, somente o santo nome dele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Salmo 139, por gentileza. Salmo 139, nossa Bíblia Sagrada. Salmos capítulo 139. Não seria eu o mensageiro desta noite, seria nosso pastor Natanael, né? Mas, conforme disse, passou a semana compromissado, pregando em outras igrejas. Desgastou a voz, né? Fez a obra, né? Aí, né, falei, né, que a qual estava com implicância, mas para quem conhece, estava apenas brincando. E agradeço de coração, né, nosso pastor Natanael por esta oportunidade, amém? Deu uma rápida lida ali, irmãos. Quase não sei o que vai ser dito, mas o Senhor sabe todas as coisas. Quando o Senhor manda, Ele já garante a vitória. Salmo 139, uma contradiz, amém? Verso 16. Estarei no versículo 16 e em seguida os irmãos vão estar repetindo o mesmo versículo 16, por gentileza. Salmo 139, 16 diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A igreja em seguida 16. Teus olhos viram o meu corpo, e ainda informe no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais sendo dia a dia formadas, sendo que nem ainda uma delas havia. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo Glória a Deus, o santo nome do Senhor. Venhamos relatar, irmãos, podemos analisar desde os primeiros versículos, né? Desde Salmos capítulo. Queria sentar para sentar? À vontade. Capítulo 139, de Salmos, capítulo 139, desde os primeiros versículos, acabamos de ler o versículo 16, onde, né, salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, vem nos relatar que a qual o Senhor já tinha visto, os olhos do Senhor já tinha visto a ele, bem antes dos teus ossos, do teu corpo ter sido formado, bem antes, conforme o Senhor disse para o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que a qual desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e te santifiquei desde a madre da tua mãe, e as nações te dei por profeta. É o Senhor dizendo para cada um de nós que bem antes nós nascemos, bem antes de nossas mães nos ganhar, depois de 9 meses, o Senhor já nos conhecia. Os olhos do Senhor, conforme o salmista Davi 139, 16, os olhos do Senhor já tinham nos visto. E venha nos relatar a santa palavra do Senhor, desde os primeiros versículos deste mesmo salmista Davi, do Salmo 139, que a qual o salmista Davi começa a te dizer: Senhor, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, que a qual se eu for até a lua, ali o Senhor estará. Se eu for até os céus, ali o Senhor estará. Se eu for até os confins da terra, ali o Senhor estará. Ou seja, em outras palavras, em conclusão nesta parte, em todos os lugares, qualquer lugar que eu tentar me esconder, até o Seol da minha cama, salmista Davi dizendo, ali o Senhor estará. E se eu ir para o mais fundo debaixo da terra, para um buraco imenso, ali o Senhor enviará escorpiões para me picar. Ou seja, em todos os lugares o Senhor estará. O Senhor, em 3 fases, em 3 qualidades ou 3 funções, 3 algo que a qual o Senhor é, que a qual o Senhor tem. Ele tem a onisciência. Segundo, ele tem a onipresença. E terceiro, a onipotência.
Onisciência, podemos analisar que a qual ele está ciente de tudo. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor está ciente de todas as coisas. Conforme quando ele ia de encontro aos cegos de Jericó, muito antes de ele chegar até o cego de Jericó, por exemplo, ele já sabia que ele iria chegar até aquele cego de Jericó, muito bem antes de ele passar na frente da casa daquela mulher do fluxo de sangue, que a qual já tinha se passado 12 anos, muito bem antes de Jesus passar por ali, Jesus Cristo já tinha esta onisciência, que a qual ele iria passar por ali, e que assim a mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, iria tocar nele, de si mesmo iria sair a virtude, iria sair a essência, iria sair a unção, iria sair a cura para aquela mulher. Ou seja, em diversas passagens bíblicas, que a qual o próprio Deus, por intermédio dos profetas, por intermédio dos seus servos, dos teus filhos, de igual forma o próprio Jesus Cristo, muito bem antes de ele começar a fazer operar, agir os teus milagres, ele já sabia, o próprio Deus já sabia do que iria acontecer, o próprio Jesus já sabia a cura a qual ele iria operar. Este nosso Jesus, este nosso Deus, tem a onisciência de todas as coisas, bem antes de acontecer tais coisas. Ele tem a onisciência de todas as coisas na face desta terra, que a qual não é diferente em nossas vidas. O Senhor tem preparado bênçãos para nós. O Senhor tem preparado milagres para cada um de nós. E bem antes de vir os milagres, as bênçãos até nós, o Senhor já sabe o que está para por vir. Nós podemos olhar e observar, analisar desde o nosso passado até o nosso presente. Mas nosso Jesus não. Ele pode ver o passado, ele pode ver o presente e ele pode ver o futuro. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus onisciente, que a qual está ciente de todas as coisas, conforme conta das vezes que assim ele olhava para aqueles homens que a qual se arrazoava entre si, achando que estava sussurrando um com o outro, não sabendo ou esquecendo que a qual Jesus Cristo estava ouvindo a tudo aquilo que a qual ali eles estavam conversando. Eles não sabiam, ou talvez tinham se esquecido, que a qual não tinha como se esconder nada diante da face do nosso Senhor Deus, do nosso irmão Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e não tem como entender o seu agir, não tem como entender o seu mover. Muitas das vezes, quantas das vezes nós, mesmo cristãos, mesmo sendo crente, mesmo servindo a este Deus Todo-Poderoso, muitas das vezes, dependendo da gravidade de nossa trajetória, dependendo da gravidade da nossa provação, nós começamos a se encabeçar, começamos a tentar entender o agir de Deus, mas Deus, o Senhor prometeu uma coisa, mas está acontecendo outra. Ah, meu Pai, não era isso que eu esperava. Senhor, eu já vi essa tal coisa acontecer lá não sei aonde, pela televisão, pelos noticiários. Eu vi tantas coisas terríveis acontecer com outras famílias e agora está acontecendo dentro da minha casa, Senhor. Eu não esperava acontecer isso que está acontecendo, Pai. Ou seja, quantos que tentam entender o agir de Deus, mas não tem como entender o agir de Deus, e quanto mais tentamos entender o agir dele, mais confuso nós ficamos. O negócio não é tentar entender o agir de Deus, mas sim apenas obedecer e deixar ele agir da forma que ele quer agir em nossas vidas, deixar ele operar conforme ele quer operar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixar ele trabalhar da forma que ele quer trabalhar em nossas vidas.
aos Eclesiastes, no seu capítulo 3, versículo 1, vem nos relatar que em tudo há um propósito debaixo dos céus, e o Senhor sempre há um motivo, há um propósito diante de tudo que a qual acontece na face desta terra. Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, independentemente que seja coisa boa, independentemente que seja coisa ruim, em tudo há um propósito, independentemente que seja momento de provação, independentemente que seja momento de provação, de abundância, em todos os momentos o Senhor tem o teu propósito, em todos os momentos o Senhor tem o teu pra quê, o teu porquê. Não é para nós tentarmos entender o agir de Deus, não é para nós tentarmos entender ao Senhor, porque quanto mais nós tentamos entender ao Senhor, mais confuso nós ficamos. Mas o que devemos fazer, o que podemos fazer é dizer: Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. O Senhor sabe de todas as coisas, mas independentemente do que for acontecer, que aconteça o que for para acontecer, e o que não for para acontecer, que não aconteça, mas contudo, que a qual o Senhor permaneça na direção de tudo, que o Senhor nunca venha sair do controle desta tal situação, e que a tua vontade venha prevalecer em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Segundo, o Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele contempla tudo, não há como esconder nada diante da tua santa face. Não há como esconder nada diante dos teus santos olhos. Apocalipse, a carta das revelações, no seu capítulo 3, versículo 18, vem nos relatar as sagradas escrituras, que a qual o Senhor em vice-versa venha nos dizer que na visão de discípulo João, ele viu um homem todo de branco, e as santas escrituras em parte dizer em vice-versa, que a qual este homem todo de branco, ele tinha os seus pés como latão reluzente, e com seus olhos como chama de fogo. Deus de providências, Deus de amor. Ah, mas eu estou neste pecado, estou neste erro, nessas transgressões. O meu pastor não está vendo, a minha mãe não está vendo, o meu pai não está vendo, ninguém está vendo, estou pecando escondido. O papai e a mamãe não está vendo, o teu pastor, o meu pastor não está vendo, mas como citado Apocalipse 3,18, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, ele está contemplando tudo e nada passa batido diante de teus santos olhos. E se nós não se consertar a tempo, naquele grande dia será cobrado. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, vem nos relatar na visão do mesmo discípulo João, que a qual ele viu que abriu-se os livros, e depois abriu-se o livro. Quando se fala abriu-se os livros, vem nos relatar que a qual foi mais do que um livro, ou seja, 2, 3, 4, 5 livros, ou até mais livros que a qual foram se abertas, e por segunda vez abriram-se mais um livro. Aí já diz que foi um livro, não foram vários livros, foi apenas um. Ou seja, dentre muitos livros podemos analisar e citar sobre dois: o livro das obras; 2, o livro da vida, que a qual o livro das obras é aquele que a qual está escrito toda a nossa trajetória. Repito, não é apenas uma parte de nossas vidas, não é apenas quando nós nascemos, depois da nossa adolescência, acabou de escrever com caneta de fogo, não. Em toda a nossa trajetória, em toda a nossa vida, está escrito ali naquele livro das obras. Fizemos obras boas, fizemos obras más, está escrito ali naquele livro das obras. Que agora aquele grande dia o Senhor irá apresentar no grande tribunal, que a qual ali estará todo o nosso nome, nome da nossa família, o ano, o dia, o mês e o ano que agora nós nascemos. Assim saímos do ventre da nossa mãe, crescemos, estará escrito no livro das obras, que a qual assim tivemos a nossa adolescência, tivemos a nossa juventude, estará escrito no livro das obras. Assim ficamos adultos, fomos criando idade, fizemos tantas coisas boas, fizemos tantas coisas ruins, tudo estará escrito no livro das obras.
Glória a Deus. E ali, independentemente conforme nós fomos pegos no nosso último suspiro, ou quando Jesus Cristo voltou, ou melhor, da mesma coisa, que a qual, quando foi recolhido nosso fôlego de vida, tanto individualmente quanto coletivamente, quando Jesus Cristo arrebatar a tua igreja, independentemente de uma forma ou de outra, o último suspiro, a forma que a qual nós perdemos o nosso último suspiro, que a qual foi recolhido, assim seremos julgados ou recompensados. E estava dois irmãos, um brigando pela herdade com o outro, e ali o irmão foi até Jesus Cristo, que a qual perdeu a sua parte da herança, e disse: Jesus, o meu irmão não quer dividir a parte dele comigo acerca da minha parte, que é a qual para nós dividir a herdade que é a qual nós temos que ter por direito. Ele está com a herança dele, está com a minha parte da herança também. Julgue a minha causa. E ali Jesus Cristo disse para ele: eu não sou juiz, eu não sou alguém que possa julgar a tua causa. Eu sou Jesus, não sou nenhum juiz para poder dar ordem que a qual você vai ter herdade, ou teu irmão, ou vocês vão dividir, não. Mas louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? É o Senhor Jesus Cristo dizendo para cada um de nós: para de se agarrar nos bens materiais, para de se prender nas coisas terrenas e se liga nas coisas que são do alto. Apóstolo Paulo disse que agora nós temos que estar nesta terra, mas com a nossa mente de Cristo, e estando nesta terra, mas com o nosso pensamento no alto, com o nosso pensamento nos céus. Estando com nossos pés na terra, estando com nosso corpo físico na face desta terra, desse planeta Terra, mas com o nosso pensamento, com o nosso espiritual ligado no trono da graça. Porque estamos aqui carnalmente, mas estamos constantemente numa luta espiritual. E para vencermos esta luta espiritual, nós devemos ser espiritual. Louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado? Para quem serás? Como será que o Senhor Jesus Cristo irá encontrar o irmão Wesley Hugo? Como que o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento, na hora que ele voltar para arrebatar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, como será que ele irá encontrar a sua amada igreja? Lucas capítulo 18, versículo 8. Será que depressa, digo-vos que depressa, porventura quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É o Senhor dizendo: será que quando eu voltar, essa igreja que estava todos os cultos compromissados, será que quando eu voltar eles vão estar na mesma posição? Será que essa igreja no dia de hoje estão se santificando? Será que quando eu voltar para arrebatar ela, será que eles estarão na posição de santificação? Será que eles estarão perseverando? Será que eles estarão na mesma posição que a qual sempre esforçaram para estar? Venhamos nos relatar. Terceiro, onipotência, poder de Deus. O Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Ele é o Todo-Poderoso, já finalizando, que a qual Ele disse, ou ali João, ou Doutor Lucas, que a qual vem nos relatando no seu mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo muito citado, bastante conhecido, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. A palavra pode dizer que a qual no capítulo 1 desse Evangelho de Lucas, os primeiros versículos, na ascensão de Jesus Cristo, Atos 1, perdão, vem nos relatar que Jesus Cristo ficou na terra mais 40 dias para terminar de instruir aos seus discípulos após ele ter ressuscitado ao terceiro dia, depois da sua crucificação. Em Lucas 1, versículos primeiros em diante, vem nos relatar acerca de Zacarias, como de costume, em ano, se não for a memória, ele vinha até o templo
templo para buscar o Senhor, e ali ele veio no templo, no santuário, no Santo dos Santos, para, como de costume, buscar o Senhor. E ali o anjo apareceu no teu lado e deu uma promessa a ele, dizendo: a tua mulher Isabel esta sendo a prima de Maria, Maria mãe de Jesus. Então Isabel estava sendo ali prima de Maria. Essa mesma Isabel foi aquela que foi a mãe de João Batista, o profeta, que veio preparar o caminho e as veredas para Jesus. Que é qual o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Pai Celestial, por intermédio daquele anjo, veio trazer a mensagem a Zacarias, ao dizer: Zacarias, a tua esposa dará à luz e terá um filho. E digo mais, o nome dele já está escrito, e será João. E ali Zacarias começou a duvidar. Lucas 1 em diante, versículos em diante, capítulo 1. Ele começou a duvidar, a dizer: será? Mas a minha esposa Isabel já está de idade, mas ela é estéril, como que ela vai ter filho se ela é estéril? E ali aquele mensageiro disse: porque você teve incredulidade, você vai ficar mudo. E ficou mudo no decorrer até que a qual Isabel viesse a ter o filho João Batista. E ali vieram a dizer: a Isabel está grávida. Ela concebeu. E eles disseram: o seu nome vai ser Zacarias, o mesmo nome de Zacarias, seu pai. E ali disseram a Isabel: tá bom, mas pergunta o meu esposo primeiro. Aí foram até Zacarias a dizer: ó, vai ser Zacarias, não vai ser igual o seu nome? Mas Zacarias estava mudo naquele momento. Pediu uma tábua e algo para escrever, caneta ou não recordo, não sei se era pena ou algo que usavam antigamente para poder escrever na tábua, a dizer que estava mudo, e escreveu: o nome dele será João, para se cumprir o que o anjo disse lá atrás. E quando Isabel teve ali João Batista, Zacarias foi curado daquela mudez e começou a falar glorificando o santo nome do Senhor. E assim finalizou dizendo: porque para Deus nada é impossível. Ou seja, se o Senhor prometeu algo em nossas vidas, pode demorar o tempo que for, na hora certa, no momento certo, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Ele não é ele não é homem para que minta, a palavra do Senhor pode dizer, nem filho do homem para que a qual se arrependa daquilo que Ele prometeu. Ele é um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, um Deus que a qual surpreende, que a qual vem nos relatar desde o livro do Gênesis, que a qual esta terra, tudo que é nela, estava sem forma e vazia, ou vice-versa, vazia e sem forma, e apenas em palavras. O nosso Pai Celestial disse que haja luz. Ele não disse que haja escuridão. Por quê? Porque já era escuridão. Já havia escuridão na face da terra, mesmo sendo vazia. Aí ele disse que haja luz. E conforme a palavra de Deus, houve-se luz. A luz teve que dar seus pulos. E ele disse que haja terra, que haja mar. E assim houve-se mar, já havia terra. E ele disse, continuando se dizer, agora que haja separação da terra e dos mares. E assim, conforme a palavra de Deus, houve a separação da terra e dos mares. Prosseguiu dizendo, e agora que haja os animais, que agora haja isto, que haja aquilo. E conforme as palavras de Deus, houve-se todas estas coisas. E o nosso Pai Celestial criou esse planeta Terra apenas com as suas palavras, apenas com os seus lábios, apenas com o seu falar. E se Ele criou toda esta terra e tudo que é nela apenas no falar, o que é que Ele não pode fazer por mim, por você? Creia, se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Ele disse, está dito e acabou. Se Ele prometeu, está prometido e acabou. E na hora certa Ele vai cumprir. Se Ele decretou, está decretado e acabou. Se Ele determinou vitória na tua vida, está determinado. Isaías capítulo 43, se não para a memória, 41, versículo 10, que é como se dizer, operando Deus antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá?
Deus querido. Glória a Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus, providências. o operar dele. O operar dele ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. É verdade. Salmos capítulo 20, já finaliza aqui, versículo 7. Salmista Davi frisou bem ao dizer, em Salmos capítulo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no santo nome do Senhor dos Exércitos. É como o salmista Davi dizendo na sua procedência que ele teve lá com o gigante Golias, com aquelas pedras, 5 pedras, mas apenas utilizou uma que ele tinha pegado no ribeiro. Ali veio naquele campo de batalha contra o gigante Golias, e gigante Golias com lança, escudo, capacete, ao dizer: rapaz, eu sou algum cachorro para mandar um menino, uma criança vir contra mim com pau? E ali Davi disse: você vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti com o nome do Santo Deus dos Exércitos. E prosseguiu dizendo, já citado em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no santo nome do Senhor dos Exércitos. É Davi dizendo, rapaz, muitos botam uma arma na cintura e diz que está protegido, ou botam uma faquinha, ou anda com um facão para cima e para baixo, dizendo que é o bambambam, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, mas o nome do Senhor tem mais poder, independentemente de qualquer arma, de qualquer coisa para a pessoa atacar ou se defender. O nome de Jesus, o nome de Deus tem mais poder. Ao Isaías capítulo 43, não recordo ao certo o seu capítulo, mas vê-nos relatar: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. E prosseguiu dizendo, Jeremias 1,19, ele prosseguiu dizendo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Ou seja, nós temos a maior proteção, que é o nosso Pai Celestial. Nós temos a maior segurança, que é a qual é as mãos do nosso Pai Celestial. Nós estamos muito bem mais guardado por este Deus que a qual nós servimos. Deus Santo. Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, versículo Deus, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Prosseguiu dizendo no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh, Jesus. Prosseguiu dizendo o salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, que a qual os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Ou seja, muitos estão se redarguando com uma arma, com uma ferramenta, com a gangue, com pessoas que agora têm amizade. Se mexer comigo, eu tenho uma pessoa para conversar e me defender, mas nós estamos acampados pelo exército de arcanjos, pelo exército de querubins, pelo exército de anjos e serafins, que é a qual nos guarda, nos livra, nos protege. Obrigado, em todos os momentos. Ele é que livra a nossa casa, eles que a qual guardam a nossa família. Obrigado, Senhor. Que devemos permanecer na presença do Senhor, Deus Santo, nos refugiando nele confiantemente, crendo que a qual ele é com cada um de nós, crendo que a qual a sua presença está próximo de nós, crendo que a qual se ele está conosco, nenhuma maldição chegará à tua tenda. De Salmos 91, versículos adiante, nenhum mal chegará à tua tenda. Essa palavra você deixa para cada um de nós, o que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, em cada mente. Por misericórdia da minha vida, que ele venha permanecer palestrando em cada coração. Muito obrigado, pessoalmente. E mais uma vez agradeço ao nosso pastor Natanael, aleluia, por essa oportunidade. Glória aos a Deus. demais irmãos. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.